Irmãos, a paz do Senhor, pastor Etevaldo. Hoje é dia 11 de junho de 2024. Agora é 1h30 mais ou menos. E eu estou aqui para gravar um vídeo, mas primeiro eu quero agradecer aos inscritos no meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, irmãos. Vai ser um vídeo diferente, o que Deus me mostrou. Recebi as confirmações de Deus e nós estamos aí. Obrigado por ter se inscrito. Coloque aí o seu comentário, por favor, faça isso, o seu pedido de oração. Eu não tenho esquecido de você, viu? Deus te abençoe. Irmãos, eu tava assistindo um vídeo ali do missionário Flávio Rodrigues e ele falando a respeito do altar, né, das igrejas, do altar das igrejas. E eu assisti isso hoje, né? Eu sou inscrito no canal dele, né? E eu tava vendo isso hoje. E quando ele começou a falar, eu fui encorajado, porque Deus já tinha me mostrado isso já há uns 2 meses e pouco. E eu não tinha recebido a confirmação de Deus ainda para colocar aqui no meu canal, né? E hoje eu obtive essa confirmação e eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus me mostrou. Você vai fazer a sua análise. Se você for devido a isso, então você vai se consertar. Se não for, não é com você, não é? O Espírito Santo ele vai terminar de fazer essa obra. Mas como de praxe, eu peço ao Senhor para me dar um texto, né? Um texto bíblico, para que eu possa estar compartilhando com os irmãos, para que não fique só nas minhas palavras, né? Nós estamos passando por uma crise de identidade, a Igreja do Senhor. E eu digo a Igreja do Senhor, a cristandade, enquanto igreja. As denominações, né? Todas elas e tal, tem muitas que estão perdendo a identidade cristã, estão deixando que o mundo, o pecado e a carne assumam o lugar que é do Senhor Jesus. Aqui em Filipenses, capítulo de número 3, verso 17, diz assim, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja grega de Filipos, né? Diz assim no 17, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Quer dizer, nós imitarmos ele e imitarmos também aqueles que andam segundo a piedade, segundo a reta justiça, no trilho de Deus, no caminho estreito, a porta estreita. Esses nós temos que imitar, né? Verso 18, pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Tem muitas pessoas que não obedecem, que não entende, não compreende e vai após a carne, o diabo e o mundo, para fazer as vontades destes que aí está. E ele segue aqui dizendo, verso 19, o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Quer dizer, o final de tudo é a vergonha, porque ele está preocupado só com ele mesmo. Aqui, no 21 do capítulo 2, diz assim, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. É forte isso. E aqui ele continua, só pensam nas coisas terrenas, verso 20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise de identidade sem precedentes, ou melhor,
uma situação constrangedora para a igreja. Deus, ele tem zelo para com a igreja e ele olha a igreja de forma única e exclusiva. E cada um de nós que buscamos o Senhor e que zelamos pelas coisas de Deus, nós temos que nos atentar a isso. Outro dia eu gravei um vídeo falando que Deus iria tirar o joio do meio do trigo, do meio da igreja. E isso é sério, e ele começou a trabalhar, e ele vai retirar. Aqueles que estão impedindo a obra do Senhor na sua vida, Deus ele vai fazer alguma coisa, vai fazer a obra. Ou ele vai converter, ou ele vai retirar, ou ele vai mandar para longe, igual Abraão fez com Ló. Então, alguma coisa Deus vai fazer nesse meio para que a engrenagem da igreja comece a rodar novamente. Porque nós estamos emperrados. Por quê? Porque muitas pessoas que têm o poder, né, na igreja não estão nem aí. Querem só o sustento do seu salário, querem só ir após a carne, querem somente ir após o inimigo e após ir ao mundo. E aí a engrenagem não roda, Deus ele não abençoa. Irmãos, se nós não nos humilharmos, Deus não vai fazer a obra. Como eu estava falando, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu tive uma visão e Deus ele falava comigo assim que ele iria remover muitos pastores, que ele iria trabalhar para remover muitos pastores. O pastor que não se avivar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Deus vai recolher, Deus vai tirar, Deus vai remover do lugar, porque Deus ele colocou o pastor entre os principais na igreja e ele não se atentou para a obediência à palavra de fé e Deus vai remover. Deus vai remover. Não sei se é soberba, se é arrogância, se é preguiça, se é pecado, mas Deus vai remover. E outra coisa, Deus ele me mostrava, irmãos, eu vi um grande tapete sendo levantado assim, ó. Esse grande tapete foi levantado assim e debaixo tinha muita sujeira. Deus vai retirar a sujeira debaixo do tapete em cima dos altares. Preste atenção no que eu estou falando, meu Deus do céu. Pastor, pastora, obreiro, obreira da casa do Senhor, se você está levando uma vida irregular, desonesta, desorganizada, cheia de pecado, iniquidade, transgressão, em desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, Deus ele já te deu muito tempo para você tomar atento. Preste atenção no que eu estou falando para você. Junta pé com mão, irmãos, junta pé com mão e vai diante de Deus e pede perdão, porque Deus vai passar em revista o altar, porque ele não pode deixar mais o altar dele contaminado ou desfeito ou destruído, porque é onde faz-se os sacrifícios de louvor, de oração, da palavra e tudo mais, é ali naquele altar que se presta os verdadeiros sacrifícios diante do Senhor, e você está ali, está contaminando esse altar. Presta atenção no que eu estou falando. O Senhor ele me mostrou que ele levantava o tapete, debaixo daquele tapete tinha muita sujeira, e ele vai voltar, ele vai tirar tudo. Ele vai limpar o altar, vai restaurar o altar, como Elias fez com aquele altar nos tempos de Acabe. Elias ele levantou as 12 pedras, reedificou o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício, mandou despejar água, orou, e aí o Senhor mandou fogo. Aleluia! E nós precisamos entender, irmãos, de que o momento é que o Senhor ele vai passar em revista o altar do Senhor.
Ele não vai deixar passar em branco. Ele não vai deixar passar as coisas do jeito que está. Porque uma coisa é uma pessoa viver em adultério no meio da igreja ou fora da igreja. Outra coisa é você frequentar o altar do Senhor em adultério. Deus, ele não vai deixar, ele não vai permitir tal coisa. Irmãos, preste atenção, a sua vida espiritual ela é valorosa, porque Deus ele te deu essa vida espiritual, mas você tem que pagar o preço para manter isso diante de Deus, e uma das coisas é o zelo para com Ele mesmo. Aqui o apóstolo Paulo diz aqui no 2:21, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, há tempo ainda. Há tempo ainda, gravei um vídeo falando há tempo ainda, porque nós somos santos e há tempo de buscar o Senhor e achá-lo. Então arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do procedimento que você tem feito, caso tenha feito, porque nós temos muitos homens de Deus que zela da palavra, que zela das coisas do Senhor, mas temos também no meio desse povo o joio que está plantado, que não está gerando fruto, e o fruto é palha, feno e madeira. Irmãos, nós precisamos gerar frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Presta atenção no que eu estou falando. Vai em oração diante de Deus, pergunte ao Senhor, fala, Senhor, o que eu faço? Será que eu estou numa vida em pecado? Será que eu estou numa vida desorganizada? Será que eu estou, em vez de ajudar o Senhor, será que eu estou atrapalhando? Olha, lembra de Acabe, não de Acã? Acã, ele foi inocentemente, cobiçou aquelas coisas lá, e aí todo o povo padeceu. Deus não deixou que ele fosse impune. Deus não deixou que ele fosse impune. Hoje o Senhor, ele é longânimo. O nosso pecado muitas vezes não é cobrado como foi o de Acã, porque hoje o Senhor ele é longânimo, ele espera que nós venhamos nos arrependermos. Irmãos, e eu quero dizer essa palavra para você. Presta atenção, você que frequenta os altares, você que tem cargo de liderança, você que é líder na casa do Senhor, para com isso. Se você estiver andando num caminho errado, volte-se para o Senhor, volte-se e firma o passo diante de Deus para que Ele possa te exaltar em tempo oportuno. Mas em nome de Jesus eu desperto a você para que você possa acordar dessa sonolência, dessa dormência e dessa enfermidade letárgica que atingiu a sua mente, para que você possa vir a despertar-se para o Senhor. Eu repito, Deus ele é longânimo e Ele aguarda que nós venhamos nos arrepender. E é preciso que nós venhamos nos arrepender. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que tem a vida buscando a Deus com integridade, com seriedade, tentando servir a Ele, se esforçando, essa palavra não é para você, meu irmão. Essa palavra é para aqueles que andam relaxados, andam com a sua vida medíocre espiritualmente falando, em pecado, em adultério, roubando, fraudulentamente, pregando a palavra e achando que o homem engana, mas a Deus não engana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Visita esse irmão, visita essa irmã. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, este servo. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nos últimos tempos iria ter uma confusão mesmo, e nós estamos vivendo essa confusão. Nunca antes, Senhor Deus, nós passamos por tanta prova, por tanta peleja. Senhor, a gente sai na rua e as provas vêm, Senhor Deus, mas o Espírito Santo tem nos ajudado. Oh, Espírito Santo, muito obrigado por ajudar os teus, continue ajudando os teus, não desista de nós.
Não desista de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude a continuar, nos ajude a avançarmos na nossa vida cristã, em intimidade, em santidade, reservando a nossa vida para o Senhor. Oh Jesus, nós precisamos do Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Então gerações a fio experimentar a sua companhia. E nós hoje, Senhor, nessa geração, nós precisamos que o Senhor esteja nos ajudando, esteja nos fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos a alcançar a vida e a saúde, Senhor Deus, espiritual, para servirmos o Senhor, servirmos aos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por nos ajudar até aqui. E nós contamos pela nossa fé que o Senhor vai nos ajudar a avançarmos ainda mais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, a paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você e que Deus te dê a paz. Amém, amém, amém. Até o próximo vídeo.